Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos continuar com o assunto crenças. Agora vamos falar qual a dinâmica das crenças, como elas funcionam, né? Para substituir as crenças que não nos são benéficas, né? Aquelas crenças que causam empecilhos na nossa vida, na fluência da nossa vida, né? A gente quer crenças que sejam mais benéficas, né? Que causam bem-estar, conforto e que nos levem a conquistar aquilo que nós queremos, né? De modo prazeroso, amoroso, confortável, né? Então, o autor Hokeak, ele explica que as crenças, elas têm estrutura própria. Eu achei tão interessante quando eu li o autor. O Hokeak, ele diz então que as crenças, elas funcionam como átomos, que elas têm um núcleo, como os átomos têm, né? Os átomos, eles têm... Eu tô com minha colinha. Os átomos têm um núcleo, né? Com os prótons e nêutrons. E as crenças também. As crenças também, elas têm... Então, tem as crenças têm um núcleo, né? Que tem ali dentro do núcleo, elas têm crenças centrais, que são crenças que estão mais enraizadas dentro da gente. E as crenças têm... pensem no átomo, né? Ele tem ali dentro o núcleo com os nêutrons e prótons e tem na periferia os elétrons, né? As crenças também, elas têm no centro, no núcleo, as crenças centrais, que são mais enraizadas. Eu já vou falar as características das crenças centrais dentro do núcleo. E tem as crenças periféricas, que elas estão relacionadas, as periféricas, a fatores externos. As do centro estão relacionadas a fatores mais internos, por isso que elas estão mais enraizadas. Por que é importante saber disso? Para saber as dinâmicas das crenças e identificá-las melhor e, a partir daí, substituí-las, tá bom? Esse autor Hokeak, eu achei que ele ajudou muito, né? Ajuda muito em ter identificado a estrutura das crenças e as dinâmicas das crenças. Então, guarde aí essa metáfora para te ajudar, ok? Então, as crenças centrais, que estão no núcleo, como os nêutrons e prótons, né, no núcleo do átomo, elas estão mais enraizadas, como eu disse, e elas estão relacionadas com a nossa identidade. Elas derivam da nossa experiência, né, de vida, foram aprendidas, herdadas, desde a nossa primeira infância. Lá nós éramos bem pequenininhos e fomos aprendendo com os nossos pais, com os nossos educadores, familiares, as pessoas com as quais nós nos relacionamos ao longo da vida, desde crianças. E elas estão ligadas à nossa autoimagem. Quem não assistiu um vídeo que eu falei da autoimagem, volte lá, é o vídeo que tem o título Patinho Feio e o Cisne. Então, elas estão ligadas à nossa autoimagem, às nossas emoções e às nossas primeiras experiências educacionais. Elas são, então, crenças mais difíceis de serem substituídas. Elas influenciam todas as outras crenças, ou seja, influenciam as crenças periféricas. Dentro do núcleo há várias crenças, não é só uma crença não. Então, umas influenciando as outras, e estas, que são as crenças do núcleo, né, que são fatores internos, influenciam as crenças periféricas, né? O que nos interessa mais nesse momento aqui são as crenças do núcleo, porque são essas as crenças que causam também mais prejuízos, vamos dizer assim, né? Que mais nos dificultam. E se você observar, essas crenças que estão no núcleo, né? Que são as mais enraizadas, se nós temos essas crenças por 5 anos, 10 anos ou 20 anos, no meu caso, 30 anos ou mais de vida, tendo essas crenças, é claro que para substituí-las, eu vou precisar de mais tempo para substituí-las, né? Então, pense que você construiu uma casa muito bem estruturada,
E aí, para destruir essa casa muito bem estruturada, você vai precisar de um pouco mais tempo. Uma casa mal estruturada, né? Você derruba ela mais facilmente, né? Uma casa de palha, lembra dos 3 porquinhos? Uma casa de palha é mais fácil de ser derrubada. Uma casa mais estruturada, uma casa feita de tijolos, vai ser mais difícil de ser derrubada. Enfim, outra metáfora. Então, é só para entender isso, né? Identificar se a sua crença ela é mais nuclear, se ela vem lá de fatores internos, aprendidas lá na primeira infância, de onde ela vem e se ela está relacionada a fatores externos, né? E aí, ter paciência. Se levar mais tempo para substituí-la, ok, só não desista. É possível, né? Eu sou prova de que é possível. Há várias pessoas que relatam que conseguiram substituir e consegue-se mesmo, né? Então, o importante, em primeiro lugar, o que é mais importante é você não estar satisfeito. Você não está satisfeito? É o primeiro passo. Eu não quero mais essa crença, ela não está me fazendo bem, ela não é real, então pronto. Decidiu. Sabe que não é boa para você, você já identificou a crença, já identificou os pensamentos relacionados com a crença, já identificou os comportamentos relacionados com a crença, não é? As suas falas relacionadas com a crença, isso aí foi dito no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo, volte lá. Então, é preciso primeiro identificar os pensamentos, as suas falas, os comportamentos relacionados com a crença, ok? Então, aí você identificou a crença, né? Você já sabe que essa crença é uma crença que está mais enraizada, que é o nosso foco aqui nesse vídeo, né? Eu vou falar dessas crenças, tá? E aí, essa crença que tem o núcleo do átomo. Então, ela foi aprendida lá desde a infância, ela está mais enraizada, está ligada com suas emoções, sua autoimagem, com aquelas pessoas que participaram da sua educação, seja na escola, seja na família. Podem ter sido crenças herdadas. Então, você vai, o quê? Proceder agora ao próximo passo. Você já sabe que está insatisfeito ou insatisfeita. Então, o que você vai fazer? Escolheu a crença. Escolha uma crença, não escolha várias, não. Escolha uma primeiro, né? Anote a crença num caderninho ou num papel. Depois que você anotou, já sabe como essa crença, veja as falhas dessa crença. Por que essa crença não condiz mais com a realidade? Como, por exemplo, aquela crença que eu dei, de que só se conquista algo na vida com trabalho duro e árduo. Muito trabalho, por exemplo. Não, essa crença não é real para mim, né? Para mim não é mais real. Eu percebo que dá para trabalhar o suficiente, o necessário, e dá para conquistar muito. Dá para conquistar o que eu quero. Não vou mudar o muito. O que eu quero, o que é necessário para mim, com um trabalho suficiente. E dá para trabalhar com prazer. Dá para trabalhar de modo prazeroso e etc. Então, quais são as falhas da crença anterior? Procure as falhas dela. Identifique o que nela não é real, não condiz com a realidade. Então, identificou a crença, as falhas dela, anotou. Agora, qual que é a crença nova que vai substituí-la, né? A crença nova, neste caso, desse exemplo meu, é que é possível trabalhar com leveza, com prazer e o suficiente, de modo equilibrado. O trabalho é uma das dimensões da minha vida. Né? É importante, mas é uma das dimensões. Há outras dimensões na minha vida. Uma outra dimensão é a minha família, né? A outra dimensão são os meus amigos, o meu círculo social. A outra dimensão é a minha vida pessoal, o meu lazer, a minha saúde, né? E assim vai. Então são várias dimensões, né? O que eu gosto de fazer no meu horário vago, né? No meu horário extra, no meu final de semana, o que me dá prazer. Então, como eu posso fazer para equilibrar tudo isso? E não viver em função do trabalho. Trabalhar em excesso, em desequilíbrio.
a nova crença entra aqui. Então eu anoto a nova crença. Qual o pensamento que resume a nova crença? Quais são as atitudes que eu vou tomar daqui para frente para colocar em prática a nova crença? Né? Pensamento, atitude. Anote também as falas, as suas falas que condizem com a nova crença. E aí, então eu falei o primeiro passo, o segundo passo, que é esse, né? E o terceiro passo, coloque em prática. Haja como se você já tivesse com a crença nova incorporada em você, internalizada. Começa a agir de acordo com a nova crença. A velha crença, vamos dizer assim, né? A crença que está te incomodando, que ainda está enraizada em você, ela vai voltar sempre à sua mente e vai te perturbar um pouco ainda. E aí você vem e conteste essa crença velha. Conteste, fala assim, não, você não tem razão, sabe por quê? Você não funciona mais para mim. Porque você tem isso, isso e isso como falha, né? Essa outra crença funciona melhor. Eu não estou satisfeita ou satisfeito. Essa crença agora é que funciona para mim, para minha situação atual. Eu te agradeço por você ter funcionado até agora, mas daqui para diante não dá mais. Então você conteste ela e vai substituindo no comportamento, nas suas falas e vai se corrigindo no sentido positivo. Se corrigindo se moldando a nova crença. Mas é preciso que você substitua suas falas, seus pensamentos, suas atitudes, ok? E tenha paciência. Porque pode levar tempo, pode levar 1 ano, 2 anos, ou às vezes até mais. Então, 5 anos, 10 anos numa criança que se enraizou, às vezes 30 anos, precisa de um tempo, né? Tem pessoas que levam tão a sério, no sentido positivo, de querer mudar a crença, que conseguem rápido, em alguns meses. Então, aí depende de cada um, né? Aí experimente e veja como funciona para você, ok? O importante é você não desistir, né? É insistir e acreditar que você consegue, né? Veja, experimente, né? O que eu posso dizer que funcionou para mim e eu continuo fazendo, identificando as crenças que não me fazem bem e modificando-as. Eu vou substituindo parcialmente a crença até substituí-la totalmente. E isso é possível. Boa sorte para você e até breve. Tchau, tchau.